Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de muitas decepções na Libertadores, muitas decepções na Copa Sul-Americana. Algumas, claro, né, gratificações, né, algumas classificações já tivemos adiantadas para a próxima fase da Libertadores, falta só a definição de primeiro ou segundo lugar. Então aqui a gente vai trazer tudo para você, uma análise bem sincera dos principais jogos, né, das principais equipes do futebol brasileiro e o desempenho dessas equipes nessas Copas internacionais, na Copa Sul-Americana e também na Copa Libertadores. Durante essa semana tivemos a quinta rodada da fase de grupos, né, que teve algumas definições, como eu falei, de classificados, outras definições de eliminados, que a gente vai trazer aqui, comentar os jogos e também o desempenho dessas equipes que foram eliminadas nessas fases. Fechou? Meus queridos, vamos começar então. Se você é a primeira vez que você está aqui na Rede com Todar, seja muito bem-vindo. Eu sou Gabriel Todar e vou trazer para você sempre análises dos principais jogos, das principais equipes do futebol brasileiro, né? Sempre as 20 equipes da Série A do futebol brasileiro. Então, todas as competições que essas equipes vão disputar ao longo do ano, a gente traz aqui para análise para vocês. Fechou? Pela terça-feira, o Atlético recebeu a equipe do Libertad, né, na Arena da Baixada, e o Atlético conseguiu vencer por 1-0 o gol do Christian, um belo gol de fora da área, diga-se de passagem. E, cara, foi um jogo que o Atlético foi superior, né, o Atlético já garantiu a classificação para a próxima fase, vai definindo na última rodada quem fica em primeiro, né, se é ele ou o Atlético Mineiro, mas provavelmente o Furacão vai ficar na primeira colocação. E foi superior mesmo aos paraguaios, tá? Jogou melhor do que o time paraguaio, né, que o Libertad, na Arena conseguiu ter as melhores chances, mas também deu alguns espaços, né? Assim como o ano passado, como eu falei do Atlético, o Atlético precisa limitar melhor os espaços que está dando ao time adversário, não deixar o time jogar à vontade no seu campo de ataque, né? O Atlético está demorando muito para tomar o controle do jogo. Esse jogo aqui contra o Libertad, no final do primeiro tempo, principalmente, tomou muitas bolas, né? O De Bento fez grandes defesas, né, principalmente no final do primeiro tempo. E aí no segundo o Atlético começou a ir mais para cima, conseguiu o seu gol, né? E aí o jogo ficou um pouquinho só mais tranquilo. Mas o Atlético precisa de duas coisas principais: não dar chances, né? Não dar muitos espaços no seu campo de defesa e converter as chances que cria no setor de ataque, né? Que não está acontecendo também. Né, o Furacão vem falhando bastante no setor ofensivo, não conseguindo converter as suas oportunidades. Pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza já classificado para a próxima fase, evidentemente, perdeu, né, na Venezuela para o Estudiantes de Mérida. Cara, foi aquele jogo, sabe, você torcedor aí que está me assistindo, é aquele jogo que você fala assim, podia jogar até o dia seguinte que não iria sair gol do Fortaleza. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo. O Fortaleza teve pênalti, teve inúmeras chances criadas no primeiro tempo e não conseguiu converter. No comecinho da segunda etapa, o Estudiantes começou a sair um pouco mais para o ataque e fez o gol com o Zorrilla, né? O atacante fez o primeiro gol do Estudiantes de Mérida. E aí, cara, é impressionante como só o Estudiantes passou a jogar, né? O Estudiantes começou a ir mais para cima, o Estudiantes começou a ter mais oportunidades e só não fez gol por uma excelente intervenção do João Ricardo, perdão. Mas, cara, faltou muito para o Fortaleza criar oportunidades nesse jogo, oportunidades claras, né? Ficou só mesmo pelo primeiro tempo, no segundo tempo o time cansou, sentiu demais e volta para o Brasil com essa derrota de 1-0. Como eu falei, era um jogo que o Fortaleza poderia estar jogando até hoje e não faria um gol, parecia que não era o dia do time do Leão do Pici. Jogando no Peru, pela Libertadores, o Atlético Mineiro venceu e agora só depende dele mesmo para classificar para a próxima fase, né? O Atlético vai receber na última rodada, vai visitar o Libertad na última rodada no Paraguai e são as duas únicas equipes que estão brigando mesmo por classificação nesse grupo aí, né, que ainda tem o Atlético Paranaense. Né? O Atlético se complicou muito pela derrota contra o próprio Libertad na primeira rodada em casa e pela derrota novamente para o Atlético Paranaense na segunda rodada. Né? E aí o time viveu uma turbulência, né? Empatou com a Aliança Lima no Brasil. Venceu o Aliança Lima no Brasil, venceu novamente o Atlético Paranaense, agora vence novamente a equipe do Aliança Lima fora de casa. Bom resultado, o Atlético foi mesmo melhor, o gol do Atlético foi um belo gol, uma jogada muito bem trabalhada entre o trio Johan, Paulinho e Hulk, né, culminando no gol do Hulk, né, na finalização do atacante atleticano. E, cara, o Atlético começa a caminhar para tomar um rumo, não só na Libertadores, como no futebol brasileiro como um todo, né? O Atlético vem de 5 vitórias seguidas, né? E aí a gente começa a valorizar um pouco mais aquele empate do Palmeiras no Mineirão,
onde o último tropeço, digamos assim, do Atlético foi mesmo um empate contra o Palmeiras no Mineirão. Cara, um bom resultado para o Atlético, né, que agora só depende dele. Tem que vencer o Libertad na última rodada de qualquer jeito, assim como o Libertad tem que vencer o Atlético para classificar, né? Então vai ser um jogaço, vai ser um jogo com muita emoção, evidentemente, no Paraguai. Pela Copa Sul-Americana, o América venceu por 2-0 a equipe do Milionários e tem uma leve chance de classificação. Vai depender da última rodada, vai ter que vencer o último jogo e vai depender dos outros resultados, evidentemente, né? Lembrando que os segundo colocados da Copa Sul-Americana também classificam. Eu passei uma informação aqui equivocada nos vídeos anteriores, que eu falei que os melhores segundos colocados, mas não, todos os segundos colocados classificam, mas vão para o playoff, né? Que é contra todos os terceiros colocados da Libertadores. Então, assim, o ideal seria classificar em primeiro, você já classifica para as oitavas, né? Não tem esse playoff para você jogar. Agora, se você classificar em segundo, você vai jogar contra os times da Libertadores. O América tem um time muito bom, dá para passar por esse playoff tranquilamente. Mas o América jogou bem, dominou o Milionários, o time da Colômbia, né? E venceu por 2-0. Né? E o Coelho está jogando bem em Copas, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, muito interessante isso. Aloísio e Breno fizeram os gols do Coelhão. Também, não fechando, né, os jogos da terça-feira, mas também na terça-feira o Santos recebeu a equipe do News Old Boys da Argentina. Né? O Santos não saiu na frente, né? Saiu na frente o time do News Old Boys com gol de esforça, né? Fez o primeiro gol bem no finzinho do primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo. O time foi muito melhor do que o Santos na Vila Belmiro, isso até me surpreendeu. Achei que o Santos iria dominar mais o News, não muito por qualidade, por técnica, mas por volume de jogo, mas isso não aconteceu, né? O Santos não conseguiu ter esse volume durante todo o jogo, e aí o News começou a sair mais para o ataque. O Santos teve sim um pouquinho de volume de jogo no começo do segundo tempo, né, quando a equipe precisou buscar o resultado para tentar classificar. Não aconteceu, né? Quer dizer, aconteceu, mas foi muito pro final do jogo. O Marcos Leonardo de pênalti fez o gol do Peixe, né, que foi o gol de empate, mas também nos acréscimos, né, o Portillo fez o segundo gol do News e deu vitória para o News Old Boys. Santos está eliminado da Copa Sul-Americana, não tem mais chance de classificar para a próxima fase, nem em segundo lugar, né, como segundo colocado. Uma boa vitória do News, né, que provavelmente vai ser o time 100% aí na Copa Sul-Americana, né, vai conquistar os 18 pontos. Um time muito interessante, cara. Um time jovem, um time muito interessante. Poupa tempo no final, no último jogo, foi a LDU que empatou em 0-0 com o Botafogo em casa, né? O Botafogo conseguiu voltar com esse empate do Equador na altitude. Não sei se tem altitude, deve ter altitude, né? Mas, cara, bom empate assim pro Botafogo, né? Ainda mantém o grupo ali, todo mundo com pontuação igual, dependendo só da última rodada para saber quem fica em primeiro e quem fica em segundo. É óbvio que para o Botafogo seria muito mais interessante a vitória já no Equador para definir isso e quem sabe até poupar na última rodada. Mas, cara, dependendo do jogo, meu Deus do céu, se não fosse o Lucas Perry, o Botafogo poderia ter voltado com uma derrota que, teoricamente, iria dificultar um pouco a vida do clube na próxima rodada. Mas assim, voltou com esse empatezinho, tem chance de classificar até em primeiro, não está em primeiro nesse momento. Então assim, vamos ver como que vai ser a última rodada que, enfim, né, LDU e Botafogo não se enfrentam, mas tem que vencer os seus dois jogos e aí vai depender de questão de saldo de gols. Pela quarta-feira, o Inter foi visitar o Nacional. O Internacional foi visitar o Nacional do Uruguai e aí ficou no empate. Né? E aí eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Adivinhe em que minuto do jogo o Inter tomou o gol de empate? Deixa essa pergunta. Vai deixando nos comentários aqui que eu já vou chegar lá. O Alan Patrick fez o primeiro gol do Inter, acredite se quiser, no segundo tempo. E aí o Damiani fez o gol do Nacional aos 89, ou seja, aos 44 minutos do segundo tempo, o Nacional conseguiu empatar contra o Inter. Cara, o Inter volta a tomar gols no segundo tempo, volta a tomar gols no final do jogo. Enfim, é impressionante. Eu não consigo acreditar em outra coisa, a não ser que o Inter não tem físico, cara. O time não tem físico para jogar 90 minutos em alta intensidade. Não tem físico para dominar o seu adversário o tempo todo. O Inter vem cansando muito rápido. Né? Tudo bem que esse jogo em específico, o Inter conseguiu até fazer seu gol no segundo tempo, né? Mas acabou sofrendo gol e o domínio do Nacional logo após ele fazer o gol. Né? O Inter não conseguiu encaixar um contra-ataque, não conseguiu encaixar uma boa oportunidade de fazer o 2-0, de fazer até mais gols. Né? E aí volta com esse empate amargo e dando chance. Né? O grupo do Inter é menos o Petropolitanos, tem chance de classificação na última rodada. O próprio Independente Medellín, que vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio, tem chance de classificar.
O Nacional tem chance de classificar. E na última rodada, apenas a vitória interessa para o Internacional. Então o time vai jogar pressionado no Beira-Rio e contra uma equipe que também vai brigar pela classificação. Então assim, o Inter começa a se complicar muito por conta desse físico. Né? A equipe não consegue encontrar um físico, a gente vai falar disso até mais pra frente, do próprio Palmeiras. O Palmeiras conseguiu se reencontrar na partida, atrás do placar, e entrou no segundo tempo a milhão, né, tentando que revertesse uma derrota de 2-0, e conseguiu ter o físico suficiente que o Inter não teve nesse jogo e não está tendo nos últimos jogos, de dominar o seu adversário, não deixar o adversário jogar tanto, né, encurralar o time visitante e, enfim, sair com a vitória, né? Então o Inter se complica na Libertadores, pode classificar em segundo, o que é uma tragédia praticamente, né, porque vai enfrentar equipes muito bem qualificadas. Então é isso, cara. Eu acho que o Inter tem que começar a tentar recuperar melhor esses jogadores, né, para um físico melhor, para o desempenho na Libertadores. Se classificar também, não ser um desastre. Falando de desastre, o Corinthians foi eliminado da Libertadores com uma derrota que todo mundo esperava, né? Assim, sendo bem sincero, era muito difícil o Corinthians vencer o Independiente Del Valle lá no Equador. Por isso que eu falei que talvez LDU e Botafogo foi na altitude, porque não tinha altitude no jogo do Corinthians. Era muito difícil o Corinthians vencer lá. Mas eu acho que o que pecou pro Corinthians foram as 2 derrotas em casa, né, pro Independiente Del Valle e pro Argentino Júnior. Essas 2 derrotas praticamente já eliminaram o Corinthians da Libertadores, porque a equipe virou o retorno, né, digamos, do grupo com 2 jogos fora, né, contra o próprio Argentino Júnior e contra o Independiente Del Valle. Contra o Argentinos foi um empate 0-0 muito ruim, fraco, horroroso. E nesse agora, contra o Independiente Del Valle, a equipe não jogou. Não jogou. Foi um jogo horroroso da parte do Corinthians. Pouca criatividade, pouca efetividade de marcação e de ofensividade também. O meio de campo do Corinthians estava completamente perdido no jogo, né? Então, assim, pode ser muito pela altitude? Pode, mas o Corinthians está fazendo essa partida já vem tempo, né? O Corinthians não vem jogando tudo que sabe, tudo que pode, tudo que os seus jogadores conseguem jogar, vem tempo, né? Essa temporada do Corinthians, por exemplo, está muito abaixo das outras, né? Eu acho que alguma coisa está acontecendo na Neoquímica Arena, no Parque São Jorge, que não está fazendo esses jogadores jogar bem, tá? E não é só culpa do Luxemburgo, eu acho que vai muito mais do que só o técnico nesse caso do Corinthians, né? Porque já passou o próprio Vitor Pereira, já passou enfim, passou 4 técnicos esse ano, né? Vitor Pereira, passou estou esquecendo. Enfim, passou agora o Luxemburgo, né? O Luxemburgo é o 4º técnico só nesse ano do Corinthians. Então, assim, é complicado, cara, muito complicado mesmo essa trajetória que o Corinthians está tendo esse ano. Volto a falar, eu acho que os tropeços do Corinthians em mata-matas, em Copas, cara, é super natural. Não vai ser natural se o time for rebaixado pela 2ª divisão, coisa que eu acho muito difícil de acontecer. Mas é provável, tá? Porque o Corinthians está jogando um futebol muito pobre. Uma vez dentro da zona de rebaixamento, dificilmente vai sair. Mas o Corinthians tomou 3-0, um sonoro 3-0, que é para acordar esse 3-0. Né? 2 gols do Royos e 1 gol do ex-jogador do Corinthians, o Sornosa. Né? Foram gols assim, cara, o segundo gol do Royos foi uma piada, assim, um chute no canto do Cássio, enfim. Mas o Corinthians volta, está eliminado da Libertadores, terá um foco maior agora, ou tentar uma vaga para a Sul-Americana, ou mesmo começar a pensar seriamente no Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa fazer um campeonato de recuperação no Brasileirão, para não passar vergonha lá na frente. Pela Copa Sul-Americana, o Estudiantes de La Plata empatou em 1-1 com o Red Bull Bragantino, né? O Bragantino empatou, na verdade é o contrário, né? Porque o Bragantino saiu na frente com o gol do Eric Ramírez, um belo gol, e o Estudiantes fez o gol de empate com Hoheiser, né? Fez o gol aí de empate pro Estudiantes. Foi um empate amargo que não muda muita coisa no grupo, né? As 2 equipes que ficam no topo já estão classificadas para a próxima fase. Mas o Bragantino sai no lucro muito por conta do segundo tempo, quando o Juninho Capixaba foi expulso, e aí jogou com a menos durante toda a segunda etapa, né? E aí conseguiu se manter ali com esse empatezinho, voltar com esse 1 pontinho e não voltar com uma derrota. Assim, mesma coisa que o Botafogo, tá? Voltar com um empate que mantém todo mundo no mesmo lugar, né? E não muda muita coisa. Já caminhando para o final da reta final dos jogos de quarta-feira, temos a partida entre Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. O Barcelona saiu na frente com 2 gols do Fridzieski. Olha só, falei certo, treinei bastante de falar esse nome certo. Fridzieski
fez os 2 gols pro Botafogo e era argentino ainda, cara. Como que pode o argentino ter esse nome, cara? É sacanagem, né? É sacanagem com quem a gente tá comentando. Mas o Palmeiras teve um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo nota 3, nota 4, nota 2, nota 0, para sair no segundo tempo. E aí tem uma partida quase nota 10, assim, pro time, e teve uma recuperação absurda, com o primeiro gol aos 46, com o Gustavo Gomes, o Piquerez fez aos 58, né, 12 minutos depois, fez o segundo gol, 12 minutos depois também, o Arthur fez o terceiro gol, o gol da virada. Então, se a gente contar 46 aos 70, vai dar 24 minutos o Palmeiras virou o jogo. Na metade do segundo tempo, o Palmeiras já tinha virado, um pouco mais da metade do segundo tempo, o Palmeiras já tinha virado o jogo. Uma recuperação que o Corinthians não teve na rodada, que o Inter não teve na rodada de manter o seu time ofensivo, né, e fazer mais gols no Nacional. Cara, o Flamengo até teve essa recuperação, mas enfim, você começa a ver como que um físico faz a diferença no futebol atualmente, né? Não é só a técnica, não é só saber jogar, não é só nem mesmo só a tática, cara, porque o técnico pode ter a tática mais perfeita do mundo. Se o time não vai ter um físico, se o time não vai aguentar ter essa tática durante os 90, 80, 70 minutos de jogo, é perigoso, não é? Não funciona. Então, assim, eu acho que essa experiência que o Palmeiras teve vai muito do Mundial contra o Chelsea. O Palmeiras jogou 4 tempos, né? 2 tempos normais e 2 prorrogações, e foi massacrado pelo Chelsea, fisicamente falando, né? Foi massacrado pelo Chelsea, com amplo domínio do time inglês. E eu acho que volta esse aprendizado não só para o Palmeiras, mas para o futebol brasileiro como um todo, né? Vai muito pela parte da profissionalização que eu falo nos vídeos, né? Eu acho que se quer mesmo profissionalizar o futebol brasileiro, tem que passar por essa parte, né, do reforço físico, né, do foco dos jogadores. E esse foco dos jogadores do Palmeiras na quarta-feira foi uma coisa assim, de assustar, né? O Palmeiras conseguiu sair de um 2-0, cara. E o Barcelona de Guayaquil estava jogando muita bola. Estava dominando muito bem o Palmeiras no primeiro tempo, para o segundo tempo mudar completamente a chavinha. E o Endrick ainda fez o gol no finzinho, aos 85, para dar números finais aí a partida e fazer a festa completa com o gol do menino da cria da base do Palmeiras. Também na quarta-feira o Fluminense perdeu no Monumental de Núñez, no MAS Monumental, por 2-0, gols de Beltrán, logo no comecinho do segundo tempo também. E o Barco, no finzinho do jogo, de pênalti, fez o gol do Estudiantes. Foi um jogo bom para o Fluminense, assim, no primeiro tempo, era um jogo equilibrado, o Fluminense conseguiu dominar e controlar muito bem as ações do River Plate, mas no segundo tempo os caras iriam vir para cima mesmo, porque se o River Plate permanecesse no empate, o River Plate estava fora da Libertadores. Então, assim, para você ter uma noção na gravidade que está essa Libertadores, cara. Porque um time gigante como o River Plate ficar fora dessa Libertadores, cara, é brincadeira. Mas o River foi para cima, o Fluminense não conseguiu segurar tão bem assim no segundo tempo. E, cara, eu vou ser sincero com vocês, estou sentindo que esse Flu está encontrando um pouco mais de dificuldade para criar essas jogadas. Não sei se já tornou manjado, a criação do time já ficou um pouco mais manjada, não sei. Mas o Diniz tem que começar a se reinventar aí para essa sequência de campeonato brasileiro e de mata-matas, né? Provavelmente o time vai classificar na Libertadores também. E aí tem que ficar esperto por conta disso, né? É uma chance que o Fluminense tem de avançar e ir longe na Libertadores e não pode fazer feio. Na quinta-feira e último dia de rodada, tivemos o jogo entre São Paulo e Tolima. O São Paulo passou o carro, goleou, jogou muito bem. Talvez tenha sido o melhor jogo do São Paulo no ano, assim, falando. Jogou muito bem o primeiro tempo, jogou muito bem o segundo tempo, não deu chance nenhuma pro Tolima. O Tolima praticamente nem chegou ao ataque. Né? E Caleri e Luciano, 2 do Caio Paulista, e o Davi fez o gol do São Paulo no finzinho. Cara, bom jogo do São Paulo, volto a repetir, um belíssimo jogo do São Paulo, o melhor do ano, sem sombra de dúvidas, 5-0 no Morumbi para a festa do Tricolor. Cara, bom jogo mesmo, o São Paulo já está classificado, né? Está classificado com folgas ainda nesse grupo. E é um dos favoritos, cara, a disputar a final da Copa Sul-Americana mais uma vez. O Santos, que era um clássico, não classificou. Vamos ver se o Corinthians consegue a classificação para a Sul-Americana, né, e complicar um pouco a vida do São Paulo. Ainda tem o América que joga bem, tem o Fortaleza, mas eu acho que o São Paulo está muito bem encaminhado aí para tentar brigar por esse título ainda esse ano, para a felicidade do seu torcedor. 0-0 em Goiânia, né? Goiás ficou no 0-0 com o Gimnasia. Esse empate pode ser perigoso para o Goiás, tá? Porque o Goiás ele não estava 100% garantido para a próxima fase.
enfrentou o último colocado do seu grupo. Né? Então eram 3 pontos muito viáveis, né? Eram 3 pontos muito viáveis para a rodada e daria ampla oportunidade para o Goiás já classificar para a próxima fase. Mas volta com esse... Volta não, né? Fica com esse empate 0-0. Mas tem chance de classificar, cara. Eu acho que o Goiás vai acabar classificando para a próxima fase também, não mais em primeiro, tá? Não sei se se ele vai conseguir classificar em primeiro, talvez ali uma segunda colocação indo para os playoffs, mas é importante, né? Ir avançando para a próxima fase e jogando melhor também, né? Sempre bom evoluir, né, Goiás? Porque tava jogando muito bem Sul-Americana. Agora esse empate, cara, é sacanagem. Fechando a rodada dos times brasileiros na Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, tivemos a vitória do Flamengo por 2-1 em cima do Racing. O Flamengo ainda não tem chances 100%, né? Ainda não está garantido como o primeiro colocado do seu grupo. Vai precisar vencer na última rodada do Alcas e o Racing perdeu seu jogo contra a Nublense. O Wesley fez o primeiro gol do jogo, o Racing empatou com o Matias Rojas bem no comecinho, um golaço do Matias Rojas no comecinho do segundo tempo. E aí o Vitor Hugo fez o segundo gol do Mengão bem no fim da segunda etapa, dando números finais à partida. Bom jogo do Flamengo no segundo tempo, né, depois de ter tomado o gol. Mas no primeiro tempo o time, teve dificuldade para criar, tá? Meu Deus do céu. E o Racing teve ali 15 minutinhos de domínio, né, tentando buscar um gol da virada, mas o Matheus Cunha fez ótimas intervenções. A zaga do Flamengo conseguiu funcionar nesse tempo, né, onde controlou um pouco mais o volume de jogo do Racing. E aí o Flamengo sai com a vitória. Bela vitória, boa vitória. O Flamengo ainda não está 100% garantido para a próxima fase, né? Porque a Nublense, que vai enfrentar a equipe do Racing, tem chance de classificação. Então, assim, se o Flamengo acontecer uma tragédia de perder para o Alcas, se o Racing perder para o Nublense, provavelmente o Flamengo está fora da Libertadores. Acho muito difícil, tá? Acho muito difícil mesmo. Não sei se o Flamengo consegue classificação para a próxima fase em primeiro, mas eu acho que vai acabar classificando ali em segundo, que vai tornar essa próxima fase da Libertadores muito interessante. É isso, meus queridos. Agradeço a presença de vocês até aqui. Esse final de semana a gente tem sábado e domingo de Brasileirão, né? Hoje e amanhã de Brasileirão. E na segunda-feira eu volto para trazer um vídeo para vocês das análises dos jogos dessa 10ª rodada. E aí eu vou trazer um vídeo um pouco mais longo mesmo, até mas não tão longo igual esse, talvez igual esse, analisando um pouco também a pontuação e projeção dessas equipes para as próximas 10 rodadas. E aí a gente conversa bastante sobre isso. Fechou? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.